Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e versículo 9, diz a palavra de Deus: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Até aqui. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, Paulo está preso em Roma. A Bíblia Sagrada nos mostra que Paulo havia sido preso pela primeira vez em Roma, quando ele apela para, de fato, ser julgado pelo imperador. Na verdade, ele foi preso em Jerusalém, conforme o texto diz que Ágabo havia profetizado. E a Bíblia, ela encerra-se quando ela narra no livro de Atos sobre essa prisão e sobre a ida de Paulo a Roma para ser julgado pelo imperador. Porém, há relatos de que Paulo, ele muito provavelmente foi absolvido na sua primeira prisão, ou da sua primeira prisão, no seu primeiro julgamento, e sendo liberto, ele voltou às suas atividades, ele voltou a pregar o evangelho, ele voltou a anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele então foi preso pela segunda vez, e nós não sabemos exatamente o motivo pelo qual ele foi preso, mas muito provavelmente ele foi preso por um motivo ainda pior do que o primeiro motivo que havia levado Paulo à prisão. E dessa segunda prisão, Paulo, ele não saiu com vida. Paulo não escapou dessa segunda prisão. Então, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele está preso em Roma. Segundo diz a tradição, ele está preso na prisão de Mamertino, que era uma prisão que havia em Roma. Essa prisão, ela continha apenas duas celas. Essa prisão tinha uma cela superior e uma cela inferior. E Paulo, ele estava preso na cela inferior. E dizem alguns que o esgoto da cidade de Roma passava por dentro da cela onde Paulo estava. E ali, ele provavelmente foi preso de uma forma muito rápida, de uma forma muito repentina, e ele não teve tempo sequer de arrumar as suas coisas. E ele então escreve essa carta para Timóteo com alguns propósitos, mas um dos propósitos era para que Paulo mandasse os seus pertences pessoais, para que ali, dentro daquela cela, continuasse estudando a palavra de Deus. E ele escreve essa carta, muito provavelmente, entre o ano 67 e o ano 68 da era cristã, muito pouco antes dele morrer. E quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele desabafa com Timóteo. Ele expõe de fato aquilo que está preenchendo o seu coração. E ele começa a dizer a Timóteo, no capítulo 4, que ele está para ser sacrificado, ele está para morrer. E ele está encerrando a sua carreira, está dizendo para Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está preparada, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: procura vir ter depressa comigo, Timóteo. Vem depressa. Quando Paulo diz vem depressa, ele demonstra a sua angústia, a sua tristeza. Aquilo que ele está sentindo, ele está se sentindo só, ele está se sentindo abandonado. E Timóteo é aquele que ele chama de filho. Timóteo é aquele que ele diz: eu te gerei no Senhor. Timóteo é aquele que foi o seu companheiro, o seu discípulo, o seu aprendiz. É aquele que ele está preparando para dar prosseguimento ao ministério, para dar prosseguimento ao evangelismo, para que ele continue com a obra missionária e continue pregando o evangelho e salvando vidas. E ele diz: Timóteo, vem ter depressa comigo, não demora. Não espera mais tempo, vem rapidamente, porque os meus companheiros me abandonaram. Demas amou o presente século. Demas perdeu a visão. Demas perdeu o foco. Demas esqueceu quem é Jesus. Demas esqueceu tudo que Jesus fez na vida dele. Demas esqueceu a missão.
Demas olhou para o mundo e achou que o mundo lhe seria conveniente, achou que o mundo seria mais propício a ele, achou que o mundo teria mais a acrescentar na vida dele. Então Demas, amando o mundo, me abandonou. Ele amou o mundo, ele se entregou ao mundo, ele me abandonou. E ele começa a dizer que ele foi abandonado por todos os seus companheiros, até mesmo Tito o abandonou. Todos o abandonaram. E ele diz: apenas Lucas está comigo. Um dos propósitos dessa carta é encorajar Timóteo a prosseguir no seu ministério. Agora eu pergunto para você, como é que alguém vai se tornar ou se sentir encorajado diante do relato que Paulo está proferindo para ele, demonstrando que a morte lhe aguardava, ele estava preso injustamente, ele estava sozinho, ele estava abandonado. Como alguém pode se sentir motivado a continuar o evangelho, a continuar o seu ministério, a continuar pregando, a continuar anunciando o nome do Senhor? Como alguém pode se sentir motivado dessa forma? E aqui há uma pérola da palavra de Deus, que não é segredo para nenhum de nós. Jesus ou os apóstolos nunca enganaram ninguém. O evangelho nunca ofertou ou ofereceu ao ser humano facilidade. Pelo contrário, quando João escreve o seu evangelho, ele registra as palavras de Jesus dizendo: se o mundo me odiou, também odiará vocês. Na realidade, o que o evangelho revela é que para que nós sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, geralmente, na grande maioria das vezes, nós estaremos sendo odiados pelo mundo. E será que você se sente impulsionado, incentivado a servir a Cristo, sabendo que as pessoas te odiarão, sem que você tenha feito nada para elas, sem que você tenha feito mal algum a elas? Quando na verdade você procura o bem delas, você anuncia o evangelho porque quer livrá-las da danação eterna. Como podemos nos sentir motivados dessa forma? Como podemos nos sentir motivados sabendo que ao longo da caminhada, muitos, quase todos, nos abandonarão? E nós, talvez no final da nossa carreira, no final da nossa caminhada, estaremos sós, abandonados. Como nos sentirmos motivados diante de um discurso desse que Paulo, ele profere para Timóteo? A Bíblia não nos engana, a Bíblia não mente para nós e nos deixa claro que muitas vezes, para desfrutarmos do amor de Deus, seremos aborrecidos pelos homens, seremos abandonados pelos homens. E quando nós nos referimos a ser odiados pelo mundo, isso não tem tanto peso, isso não tem tanta importância, porque do mundo nós não esperamos nada de propício com relação a nós. Dificilmente o mundo vai ter um posicionamento agradável ou uma opinião agradável com relação a nós. Geralmente o mundo vai de fato nos odiar. Mas quando Paulo começa a abrir o coração para Timóteo, começa a dizer: Timóteo, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Isso dói. E eu tenho certeza que Paulo está sofrendo por causa disso. Ele não sofre pelos judeus que o açoitaram. Ele não sofre pelos naufrágios que ele enfrentou. Ele não sofre pelos apedrejamentos pelos quais ele passou, mas ele sofre pelo abandono dos irmãos. Porque ele se sente traído. E a traição dói. O abandono dói. Quando Paulo muitas vezes sacrificou a sua própria vida em prol desses homens, e no momento que Paulo precisa, no momento que Paulo necessita, ninguém lhe estende a mão, ninguém está com ele. Então sinta-se sim encorajado a seguir no ministério, a seguir no evangelho, sabendo que todos podem abandonar, que todos podem esquecer, que todos podem aborrecer, que todos podem odiar, mas o amor do Senhor está sobre você. Muitos podem te entregar à morte, mas o Senhor promete para você vida. E o Senhor promete para você
Não interessa, não importa se o seu corpo vai tombar. Há vida abundante para você aqui. Há uma coroa de glória esperando por você aqui. Há uma coroa de justiça te aguardando aqui. Acima de tudo, essa mensagem nos incentiva e nos encoraja a entendermos que não vivemos para o presente século, que não devemos viver para o presente século, para o presente mundo. Devemos viver o Evangelho, focados naquilo que está no porvir, focados naquilo que nos aguarda. Não espere nada de ninguém e assim você não se decepcionará com ninguém. Espere algo de alguém e você se decepcionará plenamente. Mas espere tudo de Deus e você nunca será desencorajado. Você nunca se decepcionará com o Senhor. Ele diz: Timóteo, apenas Lucas está comigo. Todos me abandonaram. E quem era Lucas? Lucas, a Bíblia o identifica como sendo um médico. Lucas, muito provavelmente, era de origem grega. Não se sabe ao certo se Lucas ele era de Filipos ou de Antioquia. Mas é certo que Lucas ele era um grego. Ou seja, Lucas não fazia parte do contexto religioso de Israel. Lucas não fazia parte do segmento religioso que Paulo outrora servira. Mas Lucas tinha uma sede por Deus. Lucas, sendo grego, ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia a mitologia grega, ele conhecia a religiosidade grega, ele conhecia os deuses que eram adorados entre os gregos, mas aquilo não lhe satisfez. E não sabemos como Lucas chega a Jerusalém, mas é certo que Lucas chega a Jerusalém, e antes de se tornar cristão, ele torna-se um prosélito judeu. O que é um prosélito? Um prosélito é um convertido. Ou seja, Lucas converte-se ao judaísmo em busca de Deus. E no judaísmo ele não encontrou Deus, pois o judaísmo havia sido rejeitado por Deus. O judaísmo havia rejeitado Jesus e por isso era rejeitado por Deus. Então, não encontrando Deus dentro do judaísmo, Lucas, ele encontra-se com a mensagem do Evangelho e abraça a fé cristã. A lição que nos fica é que aqueles que querem encontrar Jesus, aqueles que querem encontrar de fato a Deus, o encontrarão. Por mais difícil que seja, por mais inacessível que seja, aqueles que querem encontrá-lo, o encontrarão. Mas aqueles que não querem encontrá-lo, por mais que ele esteja diante dos seus olhos, por mais que ele esteja falando aos seus ouvidos, por mais que ele esteja fazendo milagres na sua vida, você ainda assim não o encontrará. Quem quer, o encontra. Por mais difícil que seja, quem não quer, por mais evidente que a sua presença seja na sua vida, você não o verá, você não o encontrará, você não o reconhecerá. A tradição diz que Lucas se converte através da mensagem de Paulo, através da pregação de Paulo. Isso acontece por volta do ano 38 da era cristã. Quando Paulo prega o Evangelho, Lucas ouve a mensagem e a mensagem toca o seu coração e ele rende-se ao Senhor Jesus Cristo. E a partir de então, Lucas passa a viver a sua vida inteiramente dedicada ao Senhor. Lucas não é apenas médico. Lucas, ele é também um historiador. E um historiador reverenciado pelos grandes estudiosos. Um historiador com excelência. Que traz dados históricos irrefutáveis. Que traz dados históricos precisos. E Lucas, então, após a sua conversão, ele passa a caminhar com Paulo. Ele passa a acompanhar Paulo e registrar tudo o que ele via e tudo o que ele ouvia de Paulo e dos demais apóstolos, dos demais discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, no seu relato, nos mostra que, de fato, Lucas é um homem muito estimado por Paulo.
Paulo gosta muito, Paulo ama muito a Lucas, a ponto de Paulo citá-lo, geralmente, quando ele escreve as suas cartas. Nós encontramos menção a Lucas em pelo menos 3 das cartas que Paulo escreve. Quando Paulo escreve a sua carta a Filemão, ele cita Lucas. Quando ele escreve aos Colossenses, ele cita Lucas. E quando ele escreve esta carta a Timóteo, ele cita Lucas também. Falando que Lucas é médico, falando que Lucas é cooperador, e aqui dizendo que Lucas está com ele, que Lucas não o abandonou, que Lucas não virou as costas para ele. O que é que isso significa para nós? Isso significa o quão importante era Lucas. Se ele é estimado por Paulo, isso demonstra que realmente ele era uma pessoa importante na vida de Paulo. E se ele é estimado por Paulo, isso significa que a estima que Paulo tem por ele foi conquistada. Lucas conquistou essa estima. Paulo não gosta de Lucas por acaso. Não é sem motivo que Paulo gosta de Lucas, que Paulo estima Lucas, que Paulo ama Lucas. É porque Lucas estava do seu lado. É porque Lucas estava lhe amparando. É porque Lucas estava lhe auxiliando. É porque Lucas demonstrou amor, demonstrou afeto, demonstrou carinho. É porque Lucas dedicou-se a ele também. Outras pessoas passaram na vida de Paulo e outras pessoas ele entregou a Satanás. Mas Lucas não. Lucas, ele chama de meu cooperador, aquele que coopera comigo. Então aquilo que é o motivo da estima que Paulo tem por Lucas, é o procedimento de Lucas com relação a Paulo. Muitos de nós, muitas vezes, queremos ser estimados, queremos ser amados, queremos ser honrados, queremos ser reverenciados, queremos ser abraçados, queremos ser acolhidos, mas o que nós temos feito para que isso seja uma realidade nas nossas vidas? Você quer amor, você quer ser amado, mas você semeia guerra, você semeia discórdia, quando você deseja harmonia. Como é que você quer amor e semeia ódio? Entenda, tudo que nós recebemos é resultado daquilo que semeamos. Lucas é estimado porque ele semeou isso, porque ele estimou também. Lucas é amado porque ele amou primeiro. Lucas tem reconhecimento porque ele reconheceu primeiro. Então, quer amor? Semeia amor. Quer harmonia? Semeia harmonia. Quer paz? Semeie paz. Se você semeia guerra, você não terá paz. Paulo ama Lucas. E ele ama por um motivo. Ele ama porque Lucas se dedicou. Porque Lucas sacrificou a sua vida também, da mesma forma que Paulo fez. Lucas foi um homem importante na vida de Paulo. E a sua obra foi fundamental na vida de Paulo também. E não apenas na vida de Paulo, mas na nossa vida. Lucas impacta a nossa vida da mesma forma que Lucas impactou a sua geração, da mesma forma que Lucas impactou a Paulo. Lucas, ele é um homem tão importante que ele é o único gentio a ter escritos inseridos na Bíblia Sagrada. Ele é um homem tão importante que dentre os 27 livros do Novo Testamento, apenas ele e Marcos escreveram não sendo apóstolos. Todos os outros escritos são escritos apostólicos. E abro um parênteses apenas para a carta aos Hebreus, que não se tem a identidade de quem escreveu. Mas os demais escritos, todos eles foram escritos por apóstolos. Apenas Lucas e Marcos não são apóstolos. Observe a importância que Lucas tem no contexto bíblico. E ele tem, sendo gentil e não sendo apóstolo, 2 livros inseridos no texto sagrado. O evangelho que leva o seu nome, que é o terceiro evangelho, e o livro de Atos. Lucas, ele é um homem tão importante e foi tão útil no texto sagrado, na igreja primitiva, que ele, sendo discípulo de Paulo, os seus escritos, os seus relatos
são mais numerosos, são mais volumosos do que o próprio Paulo. Lucas escreveu mais do que Paulo. Talvez você diga, pastor, mas Paulo escreveu 13 cartas, Lucas escreveu 2 livros. Mas olha o tamanho das cartas de Paulo. Se você junta o Evangelho de Lucas, que tem 24 capítulos, é o segundo maior evangelho da Bíblia, e o livro de Atos, que tem 28, você tem um texto muito volumoso, com 52 capítulos. E não é a quantidade de capítulos que faz com que o texto escrito de Lucas seja mais extenso do que o de Paulo, mas é de fato o conteúdo. Se você junta as 13 cartas de Paulo, não dá o mesmo conteúdo que Lucas escreve. E aqui eu não falo de importância, porque toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a Bíblia é importante. Mas Lucas aprendeu com Paulo, e Lucas superou a Paulo no quesito escriturístico. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que não importa qual é a nossa origem, não importa de qual religião nós viemos, não importa qual é o nosso nível de cultura, nós podemos ser usados por Deus e nós devemos ser usados por Deus, e nós podemos superar os nossos mestres. Isso nos mostra que nós não podemos ser apáticos na nossa fé, nós não podemos ser apáticos na nossa espiritualidade. Quanto tempo faz que você está na fé? E o quanto você evoluiu na sua fé? Lucas superou a Paulo nos escritos. Você conseguiu ao menos se superar? Cresça, avance. Aquele que não avança está regredindo. Aquele que não cresce está morrendo. Na vida não há espaço para estagnação. Na vida não há espaço para paralisação. Ou você cresce ou você morre. Ou você avança ou você retrocede. Lucas nos ensina, é preciso avançar. É preciso crescer. Não se contente com o grau que você alcançou. Talvez você esteja num nível espiritual muito bom. Glória a Deus por isso. Mas há mais. Há para onde crescer mais. Há para onde avançar mais. Mas talvez se você fizer uma reflexão e uma análise sincera e honesta de você, você perceberá que você não avançou metade do que você deveria ter avançado. Você poderia ter avançado muito mais. E não apenas poderia, você deveria ter avançado muito mais. Lucas cresceu, por isso ele se tornou a pessoa que se tornou. Mas por que Lucas cresceu tanto? Porque Lucas conviveu com um grande homem de Deus e aprendeu com esse homem de Deus. Ele aprendeu com aquilo que Paulo ensinou através das letras. Ele aprendeu com aquilo que Paulo ensinou através das suas obras. Ele aprendeu com o que Paulo ensinou através do seu exemplo. Ele aprendeu com o que Paulo ensinou através da sua conduta. A vida de Lucas foi uma vida de aprendizado. E a pergunta que eu faço para você é: você tem aprendido de fato aquilo que te tem sido ensinado? Muitas vezes nós insistimos e batemos na mesma tecla, insistimos e as pessoas não saem daquilo. Entenda, a vida é muito rápida, é muito dinâmica, e não há espaço para a gente ficar martelando sempre a mesma coisa. Você tem que superar isso, você tem que avançar, você tem que crescer nisso. Você não pode ficar estagnado na mesma coisa. E digo mais, para quem é mestre, não há tempo para ficar batendo na mesma tecla. Não há tempo para ficar insistindo na mesma coisa. Ou você aprende o que te foi ensinado, ou sinto muito, você permanecerá sem esse conhecimento. Porque a vida existe essa dinâmica, essa rapidez, essa velocidade. Imagina quanta coisa tem aqui para você aprender.
Mas imagina se eu fico apenas num livro, e batendo na mesma tecla, ensinando a mesma coisa direto. Imagina quão vasto e amplo é o campo da teologia. Mas se eu ficar ensinando para você apenas uma matéria, porque você não entendeu, eu vou insistir. Eu digo a você, eu passaria a minha vida inteira, e eu não vou conseguir ensinar para você tudo o que eu sei e tudo que eu ainda vou aprender. Eu não vou conseguir ensinar tudo para você. Mas se você quiser, você aprenderá tudo o que eu ensinar para você. Só depende de você. Lucas olhava para Paulo e aprendia com o que ouvia de Paulo, mas aprendia com o exemplo e com a conduta de Paulo. E Paulo disse, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso demonstra que Paulo vivia aquilo que ele pregava, mas isso demonstra também que Paulo se apresentava como exemplo de conduta. E ele nos ensina que nós não aprendemos apenas com o que ouvimos, mas aprendemos com o que vemos. E nós precisamos imitar sim os bons exemplos. Então muita coisa que você não aprenderá comigo através da minha boca, aprenderá comigo através do procedimento. Por que que nós temos sempre a dificuldade de imitar aquilo que é bom? E eu não estou dizendo para você que em mim há apenas bons exemplos. Eu tenho certeza que tem bons exemplos. Mas eu tenho certeza que existem coisas em mim que não devem ser imitadas por você. Mas por que que as boas coisas você não imita? Por que que as boas coisas você não enxerga? Não apenas em mim, mas nas demais pessoas. Por que que nós temos essa dificuldade de imitar o padrão de vida de pessoas que são submissas à palavra de Deus? Porque geralmente aquilo que a palavra de Deus ensina ao homem que não está determinado ou comprometido com viver a palavra de Deus, não lhe convém, não é conveniente. E isso aponta para uma vida de hipocrisia. O evangelho precisa ser aplicado de fato e de verdade na nossa vida. Se o evangelho não é aplicado, se na nossa vida não há transformação, então de fato a nossa vida é uma mentira. Se o fofoqueiro não deixa de ser fofoqueiro quando tem contato com a palavra de Deus, ele não vive, ele não é discípulo de Jesus. Se o ladrão não deixa de roubar quando ele tem contato com a palavra de Deus, ele não vive o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele não é de fato discípulo de Cristo. Se o assassino não deixa de matar quando ele tem contato com o evangelho da palavra de Deus, então ele não foi transformado e ele não é discípulo de Jesus. Não escute o que as pessoas falam, mas olhe para o que as pessoas fazem. Não são as suas palavras que vão demonstrar para mim quem você é, mas as suas atitudes gritam. Eu não posso ouvir a sua voz, porque as suas palavras são surdas, são mudas diante das suas atitudes. Se as suas palavras gritarem alto, as suas atitudes me deixarão surdos. Lucas aprendeu com Paulo. O que você tem aprendido com homens e mulheres de Deus? Ou será que você está pronto ou pronta para seguir apenas os maus exemplos? Entenda isso, isso é imprescindível para a sua espiritualidade. Isso é imprescindível para a saúde da sua fé. Isso é imprescindível para que você seja reconhecido ou que você se reconheça como cristão. Eu preciso dizer para você que eu tenho absoluta certeza que nessa hora, se você for honesto o suficiente para analisar a sua vida diante daquilo que você está escutando, muito provavelmente você não se enxergará como um discípulo de Cristo. Você enxergará em você faltas, defeitos. E não é exatamente esse o problema. O grande problema não é você enxergar faltas, falhas e defeitos em você. Porque esses você terá, como eu tenho e terei. O grande problema é que se você for honesto com você mesmo, você perceberá uma indisposição em mudar. E o problema está aí. Não está disposto a mudar. Não está disposto a melhorar. Não está disposto a viver a nova vida em Cristo. Lucas estava. Médico, bem sucedido. Fazia parte do povo que é o pai da filosofia. Cultura lhe sobrava.
Se ele era médico, possivelmente, ele era um homem que tinha recursos financeiros também. Religião, a sua religião poderia satisfazer a qualquer um. Mas nada disso saciou Lucas, porque ele queria algo mais. Ele queria algo de verdade. Se você quiser algo de verdade, em Cristo você encontrará a verdade. Se você não estiver interessado, sinto em te dizer, de fato, você não encontrará absolutamente nada. Só Lucas está comigo. E quando ele diz só Lucas está comigo, Paulo está angustiado. Lucas, o nome Lucas significa luz, luminoso. O que Paulo está dizendo é que Lucas é a luz que ele tem naquele momento. Lucas é aquele que está iluminando a sua vida naquele momento. Nós precisamos ser Lucas. Nós precisamos ser luz. Nós precisamos iluminar. Iluminar não apenas a nós mesmos, mas iluminar aqueles que estão à nossa volta. Aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão angustiados. Aqueles que estão sofrendo. E você talvez não está iluminando nem você mesmo. Talvez a luz que brilha em você, talvez não esteja iluminando nem a sua vida. Então reflita sobre isso. Porque se você identificar essa realidade em você, você está doente espiritualmente. Você está mal espiritualmente. E se você não se cuidar, você vai morrer. Você vai naufragar. Você vai perecer na sua vida espiritual. Lucas era médico, eu não sei qual era a especialidade dele. Mas eu sei que nesse momento da vida de Paulo, Lucas é o médico para a alma de Paulo. O corpo de Paulo não está doente, mas a sua alma está angustiada. É um médico que não é médico de corpo apenas, mas um médico de alma. A nossa alma muitas vezes está precisando ser curada, ser sarada. E a palavra de Deus é o remédio que você precisa. Essa palavra é suficiente para limpar. Essa palavra é suficiente para curar. Se essa palavra não curar a tua alma, se essa palavra não trouxer refrigério para a tua alma, se essa palavra não trouxer descanso para a tua alma, eu sinto muito em te dizer, o caso é de óbito. Você já morreu. Porque essa palavra é poderosa. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Essa palavra é remédio para todo aquele que crer. Essa palavra é remédio para todo aquele que quer. Se você crê, se você quer, você é curado, você é sarado, você é restaurado por essa palavra. Mas se você não crê, se você não quer, infelizmente você permanecerá doente e morrerá. Eu tenho certeza que essa palavra já tem curado corações. Pastor, mas essa palavra está amarga. Não tem problema. Remédio bom é remédio amargo. Não tem remédio doce que tenha a eficácia de um remédio amargo. Se essa palavra está sendo amarga, é porque ela está expondo realidades. Porque ela está revelando verdades. E Deus revela verdades para que nós possamos consertar. Do contrário, se nós não consertarmos, nós estaremos encaminhando-nos para a morte, para o óbito eterno. Lucas está do lado de Paulo e Lucas cura a alma de Paulo, não apenas o corpo, mas a alma de Paulo. E o discípulo de Cristo deve ser médico também da alma. Mas não ser médico da alma apenas os que estão fora. Muitas vezes nós nos preocupamos com as pessoas que estão lá fora, nós aconselhamos as pessoas que estão lá fora, nós convidamos as pessoas que estão lá fora para vir à igreja, quando nem nós mesmos estamos tão frequentes na igreja. Nós dizemos, vamos lá que Deus vai falar com você.
quando nós mesmos não sentimos desejo de estar aqui, não somos tão frequentes na igreja, e não damos ouvidos ao que Deus tem para falar conosco. Nós queremos curar quando nós estamos doentes. E o pior de tudo é que nós nos preocupamos apenas com quem está lá fora. Paulo não está lá fora, Paulo está dentro. E é Paulo que está precisando de cura nessa hora. Então o discípulo de Cristo não cura apenas quem está fora, o discípulo de Cristo cura quem está dentro também. Por que você para os outros é uma bênção, mas para o seu irmão você é uma peste? Por que para os outros você demonstra amor, mas para os seus irmãos você demonstra desprezo? Por que os outros você abraça e o seu irmão você empurra? Será que, de fato, isso não está revelando que você não entendeu a mensagem? Que você não é o que você pensa que é? O que você se força para acreditar que é? Talvez esteja revelando qual é a sua verdadeira natureza. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem você diz que é. Não me fale de Jesus. As suas obras gritam no meu ouvido. O seu procedimento me deixa surdo e não deixa eu ouvir a sua voz. Antes de curar lá fora, cure aqui dentro. Antes de aconselhar lá fora, viva o que você está aconselhando. Antes de abraçar lá fora, abrace os daqui de dentro. A Bíblia Sagrada diz: se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 de João 1,7. O que é que isso está dizendo? Se eu sou restaurado, se eu sou curado, se eu sou perdoado, se eu sou redimido pelo sangue de Jesus, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, talvez o sangue de Jesus não me purificou. Pastor, está doendo, mas vai doer mais. Se você diz que ama a Deus, a quem não vê, mas odeia o seu irmão, a quem você vê, você é um mentiroso. A palavra de Deus não é verdade na sua vida. Você nunca foi discípulo de Jesus. Você nunca viveu o evangelho que você diz que prega, que vive. Você nunca foi a luz que Jesus te chamou para ser. Então faça na sua vida uma verdade. Não deixe que a sua vida seja uma mentira. Viva, de fato, o evangelho. Assim como Lucas viveu. Lucas estava com ele. Ou seja, Lucas reconheceu Paulo como seu mestre. Lucas foi leal ao seu mestre. Lucas nunca abandonou o seu mestre. Lealdade. Lealdade é uma coisa que não tem preço. Paulo está reclamando exatamente disso. Falta de lealdade. Me abandonaram, me traíram. Seja leal ao seu mestre. E quando eu falo mestre, não falo apenas Jesus, não. Paulo não é Jesus, não. Seja leal ao seu mestre. Lucas foi leal ao seu mestre até o fim, não o abandonou até o fim. Paulo está preso em Roma. Lucas estava com ele, não é isso que Paulo está dizendo? Só Lucas está comigo. Quando tem alguns que estão condenando o seu mestre. Quando tem alguns que estão querendo que o seu mestre vá para a cadeia. Quando tem alguns que estão querendo ver a destruição do seu mestre. Lealdade. Lealdade é uma coisa que não tem preço, sabe por quê? Porque lealdade fala de caráter. E caráter é uma coisa que eu tenho ou não tenho. Lucas tinha. Por isso ele nunca abandonou o seu mestre. Tenha lealdade. Porque se você não consegue ser leal ao ser humano, infelizmente você também não será leal ao seu Deus. Tudo isso acontece por volta do ano 67 ou 68. Mais ou menos, Paulo morre em 68. E 25 anos aproximadamente depois, Lucas também vai morrer. Lucas morre, segundo diz a tradição, no ano 93
da era cristã. Tendo servido a Jesus por 55 anos. Ele morre na Grécia, enforcado em um pé de oliveira. Serviu a Jesus por 55 anos. Serviu a Paulo por 55 anos. 55 anos, se ele morreu no ano 93, ele morreu com 84 anos. É mais da metade da vida de Lucas. Mais da metade da vida de Lucas ele dedicou ao Evangelho. Ele dedicou a Jesus. Ele dedicou a Paulo. E eu encerro perguntando para você: quanto tempo da sua vida você tem dedicado a Jesus? Lucas dedicou mais da metade da sua vida. E você, quanto tempo você tem dedicado a Jesus? Eu não estou perguntando quanto tempo faz que você está na igreja, não. Eu estou perguntando quanto tempo você tem dedicado da sua vida a Jesus. Eu peço que você reflita sobre esta palavra. Eu peço que você reflita sobre esta pergunta. E entenda: talvez você não está dando 1% para Deus daquilo que Lucas ofertou. Logo, você nunca será semelhante ao que Lucas foi. Você nunca terá nada parecido com o que Lucas teve. Você nunca será reconhecido minimamente da forma que Lucas foi, porque você não tem imitado a conduta de Lucas.